Olá, pessoal, como vão vocês? Espero que tudo bem. Hoje eu queria falar com os papais e mamães de filhos pequenos e ou futuros papais e mamães, né? Ou mesmo aqueles que já têm os filhos um pouquinho maior, porque eu acho que a gente precisa entender o processo em qualquer época da vida, porque a infância ela nunca nos deixa. Ela sempre está com a gente, independente, inclusive se nós temos ou não filhos, né? Porque nós tivemos uma infância. E como diz o Bert Hellinger, nunca é tarde demais para ter uma infância feliz. Então, em qualquer momento da vida, nós podemos ter uma infância feliz. Basta que a gente olhe e muitas vezes ressignifique o nosso próprio passado, né? Mas hoje, especialmente, eu queria falar um pouquinho dessa grande tarefa, esse grande desafio que é a maternidade e a paternidade, né? Eu sou mãe de duas pequenas, né? E eu sei o quanto que a entrada delas na minha vida foi, e sempre será muito transformador, né? Não é clichê dizer que eu aprendo com elas a cada dia da minha vida, né? E, e elas, sim, com certeza, contribuíram para que eu seja não só uma mãe melhor, uma pessoa melhor, como uma profissional melhor. Porque eu penso que elas trouxeram em mim questões que eu precisei me deparar quando elas chegaram na minha vida e que isso foi muito rico para o meu processo, tanto pessoalmente como profissionalmente, porque tudo que eu experimento para mim e dá certo e funciona e me faz bem, eu quero compartilhar com outro. Quer dizer que para o outro vai funcionar? Talvez não, ou talvez sim, mas ao menos é uma luz, né, que alguém dá, que ou como eu tantas vezes já fui em algumas outras pessoas para captar também essa luz que é transmitida, né? Então, cada um pode usar um pouquinho, né, da experiência do outro para tentar olhar para a sua própria experiência. E aí, eu queria falar hoje desse processo, né, que é tão transformador que os pais vivem, né? Só quem é mãe e quem é pai é que realmente entende o que é, ou quem será, com certeza passará por isso. Basicamente, a primeira infância. A primeira infância é a parte mais importante da nossa vida, porque é lá na primeira infância onde tudo acontece a nossa revelia. Então, geralmente, os traumas que guardamos, as crenças encapsuladas, né, dentro do nosso inconsciente, no fundo do nosso ser, os padrões, a grande maioria vem de lá, né? A forma como a gente se relaciona às vezes com o outro, a forma como a gente vê a vida, a gente aprende muito nessa primeira infância. E como o nosso sistema psíquico está em formação, o nosso inconsciente é o que a gente chama às vezes de inconsciente a céu aberto, né? Ele ainda é muito amplo, ainda não está encapsulado direitinho, né? A criança ainda não tem a estrutura para poder é, racionalizar aquilo que está acontecendo no ambiente, né? Por isso que é uma parte da vida que há muitos sintomas, né? As crianças fazem muitos sintomas. E a primeira e a segunda metade, né, são, são muito importantes, principalmente a primeira, como eu disse, mas em termos de sintomas, você vê que é quando as crianças realmente, os pais levam muito as crianças para terapia, quando entra na escola ou, né, na pré-escola, que aí a coisa começa a sinalizar. E aí, eu escrevi alguns artigos para o Personare sobre isso, já falei sobre Ho'oponopono com a criança, a respeito, né, desse processo com a criança, como que a gente pode fazer. E aí o último que eu falei foi sobre ser um adulto, como que a criança pode fazer com que
nós sejamos adultos mais conscientes, e mais recentemente sobre os Terríveis 2, né? Terrible 2, mais conhecido, ou Adolescência Infantil, sobre essa visão um pouquinho mais da disciplina positiva, mas que um pouco mais ampla até, né? Mais do autoconhecimento mesmo. Então, o que é mais importante a gente pensar? Chega pra gente um serzinho lá, né? Nós não temos experiência com aquilo, podemos ler milhões de livros, mas o primeiro filho é sempre um acontecimento completamente, enfim, né, surpreendente na nossa vida. E aí é importante a gente começar a perceber, aliás, na verdade, antes de a gente ter filhos, nós já precisamos estar no processo, é o ideal, né, claro. Nem sempre a gente consegue o ideal, mas o ideal seria que antes de termos filhos, nós já estejamos num processo de autoconhecimento, de tentar entender os nossos padrões familiares, de tentar entender a minha visão de mundo, por que, né, as minhas crenças me levam para este ou aquele caminho, se eu tenho algum sintoma, por que ele está ali, o que ele quer me dizer. E isso já precisa estar acontecendo, pelo menos de uma forma ideal. Se eu já tiver filhos e não sei de nada disso e de repente eu quero saber, então o processo vai acontecer junto e mais intenso. Porque o que acontece é que a criança, como eu disse, ela tem um inconsciente a céu aberto. Então ela capta com uma antena super potente tudo o que acontece ao redor dela e ela expressa. E geralmente ela expressa por meio de sintomas, mas também pode expressar de uma forma emocional. Então, o que acontece nos Terríveis 2, né? Como as pessoas gostam de chamar, eu gosto muito desses Terríveis 2, né? Que eu acho que já é um rótulo muito pesado, mas realmente é um período muito desafiante, porque, desculpa, você tem um bebezinho ali que tá todo fofo, dependendo de você, né? Querendo ou não, você faz todas as vontades dele, porque ele realmente é completamente dependente de você, até que ele começa a andar, e aí começa a explorar, e aí começa a ser um pouco mais independente, e aí quer praticamente sair de casa. Né? Por isso que a gente brinca também depois da questão da adolescência infantil. Então quer se rebelar mesmo, quer fazer tudo sozinho, e aí qualquer negativo é um chororô sem fim, e as birras começam, e aquela coisinha fofa que é um ser lindo, angelical, em um segundo no outro, parece aqueles monstrinhos gremlins, né, que gritam e berram e mordem e empurram. E aí você acha que você é o pior e a pior, né, mãe e pai do mundo, porque você está criando um filho daquele jeito. Enfim, e antes da gente começar a entrar nessa vibe de ficar se culpando, né, que é a primeira coisa geralmente que a gente faz, e pior ainda, ficar escutando a opinião dos outros, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, aí a gente fica ainda mais confuso diante daquele acontecimento que é novo para nós, a gente precisa parar e respirar, né? E entender que ali tem um ser que também está se descobrindo. E é tão bacana porque quando a criança ela vai crescendo e ela vai passando por esse processo de descoberta, se a gente consegue encarar isso de uma forma com essa conexão com a nossa própria alma, a gente percebe que esse processo que a criança está passando, a gente também está vivendo. Então, tudo que ela vive ali de estar conhecendo o novo, eu também preciso conhecer aquele ser que está ali diante de mim, né? E muitas vezes eu vou me remeter às minhas questões na minha infância, né? E esse é o grande exercício, né? Esse é o grande exercício da autoconsciência. É entender que por que aquela raiva que o meu filho ou minha filha está expressando me deixa com tanta raiva, né? Se ela está expressando a raiva daquela forma, é a forma que ela dá conta, porque ela não tem nenhum outro recurso. Agora, nós que somos adultos, precisamos ter outros recursos para expressar a raiva. E se eu não dou conta e entro naquele ritmo de também gritar, também me expressar daquela mesma forma, é sinal de que algo em mim não está nada trabalhado em relação às minhas próprias emoções, a como que eu lido com a minha raiva, a como eu lido com a frustração de não ter uma coisa, de não conseguir algo. Então, é muito rico esse processo, quando a gente começa sempre a se indagar. Não, a criança vai ter, né, a experiência dela, mas quando aquilo começa a nos tomar emocionalmente de uma forma
que nos tira do eixo, né? Aquela hora que é a hora que você quer jogar uma criança na parede, e isso acontece em termos de sentimento, é real, né? É claro que não é real fazer isso, porque se eu partir para o ato, aí já é porque eu não tenho nenhum filtro, né? Agora, eu ter esse sentimento dentro de mim, aí eu preciso não negar e me morrer de culpa porque eu tô sentindo isso, né? Eu sou uma péssima mãe, um péssimo pai, porque eu quero fazer isso ou aquilo com meu filho. Mas é entender este impulso, o impulso de reagir daquela forma. E, e aí tentar acolher aquele sentimento, acolher a nossa própria criança, que muitas vezes é ela que está ali, né? Frustrada, porque também não tem algo que quer. É, eu me lembro muito assim de um acontecimento muito marcante comigo. A minha primeira filha mais velha, hoje ela tem 6 anos, quando ela nasceu, ela tinha nessa fase aí de 1 ano e pouco, 2 anos, eu lembro que eu estudava na época, fazia uma especialização, e quando um dia eu cheguei em casa e aí achando que ela ia vir de braços abertos para mim, ela não quis sair do colo do pai. E aquilo me foi uma coisa que acabou comigo, né? E eu já psicóloga, mas foi um sentimento assim que veio que eu não sei de onde. E que aí eu fui me indagar, opa, quem é que tá sentindo isso? E aí fui entrar em contato com a minha própria criança, né? Com o sentimento dela de abandono, de rejeição. Eu, por exemplo, perdi meu pai muito cedo, eu não tive meu pai morreu. Eu tenho meu pai, né? Ele está aí no meu sistema. Mas ele saiu fisicamente do meu sistema quando eu tinha 4 anos de idade. Então, certamente naquela hora eu me remeti a isso, né? Como assim ela tem um pai e pode ficar agarradinho com ele e eu não? E naquele momento eu tive esse ímpeto, né? Esse sentimento veio à tona. E esse é o processo de autoconhecimento, porque nós estamos constantemente nesse processo. A cada momento a gente vai se deparar com algo novo em nós. E se a gente tem uma criança ali para nos trazer isso e a gente consegue se entregar a esse processo que a criança nos traz, isso aí é muito mais forte, muito mais rico e acelera, inclusive, é como um catalisador do nosso próprio processo, né? Então, eu recomendo, né, que quem for entrar nesse desafio aí de ser pai, ser mãe, quem já está, comece a se indagar mais, né? Por que é que eu sinto isso? Por que a criança faz isso, aquilo, e é esse sentimento, aquele, com essa proporção, o que isso me lembra? Como que eu era quando criança? E os sintomas aí a gente pode ir mais longe, né? Porque o sintoma também é uma forma da criança expressar aquilo que ela está, de alguma forma, captando do sistema. E pode ser do sistema, inclusive, dos nossos antepassados, né? A gente tem que ficar atento às repetições de datas, né? É uma criança que nasceu no mesmo dia que alguém, um bisavô, um avô morreu. Talvez tenha alguma coisa aí para ser ajustada, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais disso. Mas a ideia é sempre com o Ho'oponopono limpando em você todo o processo, os sintomas das crianças, né? A gente pode limpar em nós, limpar as memórias que a gente compartilha com a criança, fazer FT para aquele sentimento. A gente precisa dar um passo atrás. Sempre quando a gente vai ser tomado por um sentimento muito intenso, diante de uma criança, a gente precisa recuar, saber que, opa, eu não posso perder o controle. Aqui quem é o adulto sou eu, então eu dou um passo atrás, saio de cena se for possível, se não for, eu só volto para mim, para me conectar e depois eu tento lidar com aquilo de uma forma mais consciente, sozinho ou com alguém. Se for uma criança maior, pode conversar com a criança depois, né? Ou se, enfim, não consegue, libera toda a raiva, é também ter a humildade depois de ir lá e pedir desculpa. Olha, eu me excedi, eu acho que eu estava com raiva por conta de outras coisas, eu estava cansado por causa do meu trabalho, isso é tão comum, estava um dia exausto, aí vem o filho e fala alguma coisa e você despeja toda a raiva que você já estava dentro de você, dentro dele, porque a gente faz isso com as pessoas que a gente ama, né? Então é ter esse cuidado de olhar para dentro, de perceber o sentimento e conseguir
canalizar ele para algo de uma forma mais branda, para que a criança não capte isso, não sofra com as consequências disso depois, tá? E aí eu indico 2 livros maravilhosos, assim, que eu acho que são, assim, tem vários livros muito bons. Disciplina Positiva é um deles, né? É meio técnico, mas é um livro muito bom. Este livro aqui, Como Falar para Seu Filho Ouvir e Como Ouvir para Seu Filho Falar, é um livro excelente. Este aqui eu li da minha primeira filha, muito, muito bom. Porque a criança, você pode falar, ensinar, educar e blá, 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 mas se você, é o seu comportamento, é o seu sentimento que ela está captando, né? O que eu faço grita mais alto do que o que eu falo, o que eu digo. Então, ou seja, você pode estar falando um monte de coisa, mas se você, em outro nível, está transmitindo outras coisas, né, no seu comportamento, na forma de agir com as pessoas, ou até com ela mesma, é isso que ela vai aprender, tá? E este livro, que é um livro maravilhoso, Pais e Mães Conscientes, este livro tem que ser um livro de cabeceira para qualquer pai, qualquer mãe. É um livro muito, muito, muito bom. Se for indicar só um livro, é este. É o último que eu li e é realmente muito, muito legal. É da Shefali Tsabari, prefácio do Dalai Lama. É como transformar nossas vidas para empoderar nossos filhos. O processo é em nós, sempre. Ho'oponopono, né? É isso que eu queria dizer para vocês. Eu vou deixar os links aqui embaixo dos artigos aí que eu escrevi. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.